Tá aparecendo aí, né? Quando eu aumento, dá para ver ainda ou não? Dá? Tá? Então, tá. Então, aqui nós temos a probabilidade aplicada à genética. Como assim? O que é essa probabilidade? Tá? Probabilidade são as possibilidades que a gente vai procurar, calcular para encontrar determinada incógnita, tá? Então, é a matemática como ferramenta para a genética, tudo bem? Então, eu coloquei aqui para vocês a fórmula da probabilidade, que é o que a gente vai usar. Você não precisa decorar a fórmula, essas coisas. Só você entender que probabilidade está representada por esse P aqui, tá? A probabilidade nada mais é do que os eventos esperados, ou seja, aquilo que você quer saber, você coloca aqui em cima. E aqui, ó, são as possibilidades, tá? Não é porque, Juan, você quer saber quanto que você vai ganhar, ou se você vai ganhar na Mega Sena, que você vai ganhar, né? Então, a probabilidade é aquilo que você deseja saber, que você está procurando, é o que você espera, por isso está lá eventos esperados, né? Dividido pela possibilidade, pelos eventos possíveis. Aí eu coloquei aqui para vocês, eu vou disponibilizar esse slide, né? O que é probabilidade? Como eu falei para vocês, é uma ferramenta, né? A matemática como ferramenta. Então, são medidas matemáticas de possibilidades. Então, é uma forma que a gente utiliza para quantificar, ou seja, dar valor numérico específico a determinada possibilidade, para você saber qual é a possibilidade de acontecer, tá? E a gente faz uso da matemática nesse caso aqui. Aqui eu coloquei os exemplos dados, que sempre vocês vão encontrar lá, no lançamento de um dado, de uma moeda, né, ou de cartas. Isso aqui no Enem sempre cai, mas aí mais voltado para matemática. Como a biologia vem lá e ocupa também as ferramentas de outras ciências, ela se utiliza da matemática. E quem foi o primeiro que utilizou a matemática para demonstrar, para comprovar aquilo que ele está falando? Foi Gregor Mendel. Lembra do Mendel? Do monge lá, o pai da genética? O Gregor Mendel, lembra? Lembro. Lembra, né? Das Lembro direto. ervilhas e tudo mais. O Gregor Mendel, ou Mendel, o cara era fera, porque não tinha nem conhecimento de genes, não tinha nem nada assim relacionado à tecnologia, né, mais avançada, e ele conseguiu chegar às bases da hereditariedade. Ele não sabia o conceito de genes, não sabia nada disso. Porém, ele fazendo as pesquisas deles e calculando aquelas possibilidades que ele foi encontrando, né, ele viu que ela se mantinha, por isso é chamada primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel, que ela sempre se mantinha. E aí ele utilizou a matemática para comprovar aquilo que ele estava experimentando, fazendo experiências, tá? Por isso, razões do sucesso dele. Além de ter escolhido, né, as ervilhas, que tem aquela característica contrastante, a quantidade de descendentes que ela produzia. Então, tinha alguns fatores, né, que favoreceram o Gregor Mendel. Então, vamos lá, continuando. Então, como eu falei para vocês, são duas, né, regrinhas que a gente vai ver hoje. A primeira é chamada regra do E. Como assim do E? Essa regra do E a gente vai utilizar esse tipo de cálculo quando os eventos eles são independentes, tá? Quando um evento não exclui o outro. Acontecer determinado evento não exclui o outro. Por exemplo, Juan, alguém pergunta para você, Juan, você gosta de morango? Você gosta de quais frutas? Aí você fala, não, eu gosto de morango e abacate. Então, olha só, o fato de você gostar de morango não exclui você gostar de abacate. Então, você gosta dos dois.
Eu gosto de morango e abacate. Então, e inclui, tá? E inclui. Então, a regra do e, vocês vão ter em mente o quê? São eventos que não excluem o outro, tá? Não exclui o outro. São eventos que acontecem de maneira independente, tá? Então, acontece de maneira independente. Como que fica isso na biologia? Coloquei um exemplo para vocês, para não ficar enrolando. Exemplo. Considere o cruzamento de dois indivíduos heterozigotos. O que é heterozigoto? Alguém lembra? O que é um heterozigoto? Vixe. Não? Essa Genes alelos diferentes. Isso mesmo, meu anjo, Isabela. Isabela, né? Sim. Ou foi a Rafaela que falou? Foi Isabela, né? Então, muito bem, Isabela. Heterozigoto, quando eles possuem genes alelos diferentes, eles possuem informações diferentes. Aqui está representado por letras, né? Uma maiúscula e a outra minúscula. Então, letras diferentes. A professora, mas os dois são As, diferentes, porque uma é maiúscula e a outra é minúscula. Tá? Quando a gente estudar herança sem dominância, vocês vão entender por que a gente usa a mesma letra quando a gente fala de herança com dominância, né, que é a primeira lei, a segunda lei de Mendel, para diferenciar da herança intermediária e da herança que não tem dominância. Aí a gente usa letras diferentes, por exemplo, A e B, C e A, entendeu? Então, na herança em que um gene se manifesta, se expressa, né, que a gente chama de domina o outro, nós utilizamos a mesma letra. Por exemplo, aqui, a letra A. Qual que é a diferença para representar o dominante? Letra maiúscula. Se tiver duas letras maiúsculas, ele é homozigoto dominante. O que é homozigoto? Alelos iguais. Tem a mesma informação. Aqui, que está ali, azão, azinho. Esse azão, azinho, representa um ser heterozigoto, tá? O que é heterozigoto? São aqueles indivíduos que possuem informações diferentes. Por exemplo, aqui, ele está se relacionado a quê? Pode ser uma característica, por exemplo, albinismo, tá? Então, ele tem uma informação para essa característica, porém, nele não se manifesta, porque esse gene aqui, ó, que está representado pela letra maiúscula, né, sobrepõe, ou seja, domina esse outro genezinho aqui, tá? Então, heterozigotos são seres dominantes que possuem informações diferentes. São genes dominantes, melhor dizendo, que, né, carregam informação para ter um filhote recessivo. Então, tá lá. Considere o cruzamento entre dois indivíduos heterozigotos. Quais são as chances de ter um indivíduo? Olha só o que ele quer saber. Azinho, azinho na próxima geração. Então, ele quer saber qual é a probabilidade desse ser heterozigoto, azão, azinho, ter, né, um indivíduo, um filhote, azinho, azinho. Ai, agora eu dou dois caminhos para vocês, meus anjos. Nem sempre tudo tem que ser difícil, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, um caminhozinho com a probabilidade em si, utilizando a fórmula, ou, tá? O caminhozinho você fazendo o quadrinho de Punnett, tá? Então, vamos lá. Alguma dúvida até agora? Não. Vocês ficam quietinhos, dá uma dor no meu coração. Quando a gente está na escola, eu gosto, vocês ficam. Eu olho para vocês, aí dá para eu saber se está entendendo ou não, né? Aí tem a vozinha de vocês falando. Agora, se é ruim, gente do céu, como é horrível.
Ai, como eu gosto de vocês conversando, viu? Eu sinto falta. Então, olha só. Dá uma agonia, gente do céu. Então, aqui nós temos representando os espermatozoides. Estão vendo aqui, ó? Esse com rabinho aqui é o espermatozoide. Por que só tem um A nesse espermatozoide? Olha só, aqui só tem um Azão. Aqui é o espermatozoide. Lembra do joguinho da velha do Mendel? É isso aqui. Aqui só tem um Azão. Aqui só tem um Azinho. Aqui só tem um Azão e aqui só tem um Azinho. Por quê? Por que no espermatozoide Porque só ele é o tem uma? dominante? Hã? Ele é o dominante? Pá, não. Porque assim, no espermatozoide, é Juan que falou? Marcos? Marcos. Porque, Marcos, nos gametas nós não temos pares, tá? Os gametas são células que a gente chama de haploides. O que é isso, haploides? Não possuem pares, tá? Então, o espermatozoide só tem 23 cromossomos. Cada espermatozoide tem 23 cromossomos. Cada óvulo tem 23 cromossomos. Ai, como que vai formar um ser humano? Quando o espermatozoide se funde com o óvulo, 23 mais 23, 46. Um ser humano com 46 cromossomos. Tá? Então, isso para qualquer ser vivo. No espermatozoide deles, só tem metade da informação, assim como nos óvulos. Essas células que só tem metade do lote, né, de cromossomos são chamadas de células haploides. Metade. Tá? Então, elas, ao invés de ter 46, tem 23. Bom? Então, por isso que só tem isso aqui. Ó. Até isso, meus amores, o Mendel preveu na lei dele, que ele chamou de lei da pureza dos gametas. O que é isso, pureza dos gametas? Quer dizer que nos gametas, que são as células reprodutivas, não existem homozigoto e não existe heterozigoto. Por quê? Porque eles não têm pares. Belezinha? Não tem pares. Então, por isso que está aqui, ó, sozinho, isolado. Ó, um espermatozoide só com uma informação, o óvulo só com um tipo de informação. Bom? Só um tipo. Então, azão e o outro azinho está no outro espermatozoide. Azão num óvulo, azinho em outro óvulo. Professora, pode ser que dá um bug aí e ele vai lá grudadinho? Pode ser. Lembra que a gente viu as mutações cromossômicas? Pode ser que um vai com nada, professora? Pode. Tá? Que aí acontece o quê? Ou vai ter um cromossomo a mais, ou um cromossomo a menos, dependendo do tipo de informação. Lembra que nós vimos? Do tipo de alterações cromossômicas? É Sim. nesse momento. Lembram, né? Então, pode ser que isso aconteça. Tá? Pode ser. Então, nesse caso aqui, não. A gente está mostrando que o espermatozoide tem esse azão e o outro tem o azinho. Tá lá. Vamos voltar para a nossa regra do E. Então, aqui. Esse espermatozoide fecundou esse óvulo, olha lá. Formou um ser azão, azão. Ah, muito bem. Esse espermatozoide fecundou esse óvulo, formou um ser azão, azinho. Por mais que você for tentado a colocar o azinho na frente, nós seguimos um padrão. Maiúscula na frente, minúscula atrás. Maiúscula na frente, minúscula atrás. Quando a gente falar de primeira lei aqui, tá? Primeira ou segunda lei. Então, ó, azão, azinho. Heterozigoto, dominante. Homozigoto, dominante. Agora, outra possibilidade, ó. Esse espermatozoide fecundando esse óvulo. Azão, azinho. Ai, heterozigoto. E agora, meus anjos queridos, meus anjos de luz, olha só, azinho, olha outro azinho, azinho, azinho. Vai lá. Fizemos o quadrinho de Paneto.
O pine... E agora, meus queridos? Como que a gente vai dar a resposta? Lembra que eu falei que eu vou fazer as duas possibilidades? Isso aqui fazendo o quadrinho de Punnett, tá bom? Então, qual é a possibilidade dele ter um filhote, azinho, azinho? Eu vou lá no meu quadrinho de Punnett e olho para eles. São quantas possibilidades? Juan, Isabela, Rafaela e Marcos. Uma de 4. 4, e são 4 possibilidades. Tá? Pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim. Então, aqui, ó, embaixo é 4, né? São 4 possibilidades. Qual é a possibilidade que você está procurando? Quantas vezes aparece no quadrinho a possibilidade que você está procurando? Você está procurando azinho, azinho. Uma, isso. Então, quantas? Uma em 4. Essa é a maneira que eu falei facilzinho de fazer. 1 em 4, não é isso? Beleza. Entendi. Entendeu? Até que não é complicado, por Não é. enquanto. Mas não é. Genética é fácil. Primeiro você vai calcular separadas possibilidades. Depois, quando a gente pega a regra do E, você calcula separadas possibilidades. Depois você, né, multiplica. Ela é chamada regra do E, né, ou regra da multiplicação. Você calcula os eventos de maneira isolada e depois você multiplica cada possibilidade que você encontrou. Tá? Usando o quadrinho de Punnett, você, no caso dessa aqui, que era bem simples, você não precisava calcular isolado, tá? Vou mostrar outra possibilidade, tá bom? Que é utilizando a fórmula, caso vocês, né, optem por ela. Lembra da lei de Mendel que eu falei para vocês? Falei para vocês assim, chama lei de Mendel porque ele deu um padrão. Como assim um padrão? Ele deu uma proporção genotípica e fenotípica. Se eu quiser ficar calculando isso aqui, ó, tendo 2 heterozigotos, eu posso calcular. Lembra? Não sei se você lembra que eu falei, ó, se você quiser calcular de teimoso, pode calcular, tá? Essa era a proporção aqui, 3 para 1. 3 o quê? 3 dominante para 1 recessivo. 3 dominante para 1 recessivo. Concorda comigo? Ó, 1, 2, 3. 3 dominante para 1 recessivo. Então, essa é a proporção que Mendel sempre chegou. Toda vez que cruzava 2 heterozigotos entre si, ele achava essa proporção, 3 para 1. 3 dominante para 1 recessivo. É isso? Sempre. Então, qual que é a possibilidade, né? Agora, voltando para essa questãozinha aqui, de acontecer esse azinho. Aí ele pegou por partes aqui, olha como que ele fez. Ele fez uma lógica diferente. Qual é a possibilidade desse azinho, né, acontecer aqui na população? Ó, a possibilidade de azinho do pai não é 1 sobre 2? Como assim 1 sobre 2, professora? 50%. Não é 50% do pai ter azão e 50% do pai ter um espermatozoide com azinho? Não é? Então, 50%. 1 sobre 2. E a mãe? Também 50%. Tá? Metade, né? Então, 50% do pai, né? 1 sobre 2, vezes o 1 sobre 2 da mãe, vai dar quantos? 1 sobre 4. Multiplica, né? Ó. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 1 sobre 4. Essa é outro jeito de você fazer calculando, utilizando a fórmula. Tá bom? Aí você escolhe como você vai usar, como que você vai calcular. Geralmente, com quadrinho é mais fácil. Ah, professora, mas e se eu não quiser fazer, se eu for, acabou de falar da proporção, você vai direto na proporção. É mais fácil ainda. Né? Como assim? Eu não preciso calcular. Mendel já calculou para mim. Não é 3 sobre 1, ou 3 sobre 1, 3 para 1. Então, o que eu quero saber aqui? Que ele perguntou do recessivo, 1. Tá? 1 em quantas possibilidades? 4. Então, 1 sobre 4. Precisava calcular? Não.
E aí? Qual que vocês vão optar? Pelo quadrado. Pelo quadrado, né? É bem mais fácil. Bom, agora vamos ver a outra possibilidade. Tem umas que às vezes dá para fazer o quadrinho, tem outras que a gente vai trabalhar com todas as possibilidades. Aqui eu vou mostrar, tá, a regra geral. E aí a gente vai trabalhar com as possibilidades com exercícios, tá bom? Então, olha só, meus anjos. Essa que a gente viu é a regra do E, tá? Regra do E. Mais um pouquinho dela para vocês. Uma outra possibilidade, tá? Ah, professor, essa aqui, gente, ela é um pouquinho mais complexa, porque ela vai usar duas incógnitas, tá? Então, olha a situação. Qual é a probabilidade de um casal normal, heterozigoto, gerar uma menina? Olha só, uma menina. Então, quando eles querem saber o sexo da criança, ó, às vezes também quando eles querem saber a ordem dessa criança nascer na família, fiquem tranquilos, a gente vai trabalhar tudo isso aí, que não tem mistério, tá? Então, quando eles querem saber o sexo da criança e uma característica, olha só, o sexo da criança e uma outra característica. Está subentendido o E aí. Então, se tem está subentendido o E, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar. Regra do E é a regra da multiplicação. Eu calculo as probabilidades isoladas e multiplico o resultado. Olha como é fácil. Qual é a probabilidade de um casal normal, heterozigoto, olha lá, letras diferentes, não é isso? Alelos diferentes, gerar uma menina albina? E agora? Sabendo-se que o albinismo é uma doença genética recessiva. Esse aqui ainda usa esse termo doença, não é uma doença, tá? É uma característica genética recessiva, tá bom? O albinismo é uma incapacidade na produção de melanina, tá? Então, uma característica genética recessiva, tá? Então, o que nós temos aqui? Ó? Os pais, azão, azinho, os dois. Lembra? Então, no quadrinho de Punnett, vamos imaginar, um azão vem aqui, o outro azão vai lá, né, no F1. Um azão veio do pai, outro azão veio da mãe. É quase igual esse aqui, ó. É o mesmo quadrinho, basicamente, tá? Ó, os dois heterozigotos, cruzou aqui e deu esses filhotes, que está aqui. Azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. O albino é isso aqui, ó. Azinho, azinho. Por que Juan, Isabela, Rafaela e Marcos? Que a gente fala, ai, como que eu sei que o albinismo é esse azinho, azinho? Porque o exercício falou para vocês. Ele é uma característica recessiva. E o que é uma característica recessiva, anjos? É aquela que possui duas informações iguais para se manifestar. E é representada por letra minúscula. Então, o albinismo é representado por duas letras A minúscula. Azinho, azinho. Tá? Então, aqui. É esse aqui, ó. Qual é a probabilidade do filho dele ser albino? 1 em 4. A gente já tinha calculado aqui, lembra? 1 em 4. Olha lá. 1 sobre 4. Pai, acabou, professora. Não. Ele quer saber a possibilidade dele ser albino. Olá. Bom dia. Ele quer a possibilidade dele ser albino e menina. Tá? Qual é a possibilidade da gente ter um menino ou uma menina? Qual a possibilidade de filhos que a gente pode ter? Você só pode ter, né? Menina ou menino. Então, 50%. Né? E 50%. Então, 1 sobre 2, né? 50% é 1 sobre 2. Então,
a possibilidade do sexo da criança só é 2. Então, ó, o que eu quero saber, menina. Quais são as possibilidades? Menino ou menina. Isso, é 2. Então, 1/2. E agora, o que eu faço? E agora? Socorro! Não, calma, não criemos pânico. 1/4 é a possibilidade de ser albino. Eu vou multiplicar, lembra que a regra do E? 1/4 vezes 1/2, que vai dar 1/8. Beleza? Então, na regra do E, eu calculo as probabilidades isoladas e multiplico elas no final. Tranquilinho? Congratulations. Beleza. Genética, ó, uma coisa assim. Não cai muitos cálculos de genética, tá? No Enem, vestibulares e tal. Geralmente cai mais teoria. E se cair algum cálculo, eles querem saber de quantidade de filhos, para você tirar porcentagem com regra de 3 simples, que nós vamos trabalhar também, que a gente vai deixar vocês todos trabalhados na possibilidade de gabaritar genética, caso caia lá, tá bom? Algum cálculo, alguma coisa. Continuando, regra do ou. Ai, regra do ou. Isso aqui já é um evento que exclui o outro. Por exemplo, tá? Agora eu estou viciada naquele Quay, sei lá como que fala. Tem uns vídeos besta, mas a gente fica ali olhando aquele troço. Aí tem uns lá que eles colocam, eles gostam de colocar namorado e namorada, tipo, né, controlando a vida do outro. Não é para ser assim, tá? Ninguém deve controlar a vida de ninguém. Mas tem um que eles falam assim, um rapaz que vai sair, a mulher impede ele de sair para jogar bola. Então, mais ou menos a regra do ou é assim, ou você sai para jogar bola, né? Ou vou pegar seu cartão de crédito, mais ou menos assim, que era um videozinho lá, meio trash. Ou você sai com seus amigos, né? Ou você deixa o cartão de crédito comigo. Então, uma coisa ou outra, não tem as duas. Se você sair, o cartão fica. Se você ficar, né? Aí você fica com o cartão. É uma coisa ou outra. Não tem as duas possibilidades, como era a regra do E. Então, se Juan fala, olha, Juan, você pode escolher, né? Você pode escolher 2 opções lá no seu açaí. Você vai escolher lá, pegou 2 ali. Já acabou sua opção de escolha do gratuito. Se você quiser pagar, aí você vai, né, incluir extra. Ah, mas eu queria essa aqui, mais a outra. Não. Ou você escolhe 2, ou você paga o excesso. Então, não tem como ampliar. Então, é uma ou outra. Tem até um poema da Cecília Meirelles. Ou isso ou aquilo. Ou isso ou aquilo. A regra do ou indica escolha. A regra do ou indica exclusão. Se você tem uma coisa, não terá a outra. Tá? Por isso que fala que elas são eventos que são excludentes. Um exclui o outro. Tá? Não vai acontecer simultâneo. Então, por exemplo, vou pegar aqui. Qual é a fração da prole, do filho, de um cruzamento azão-azinho que terá fenótipo dominante? Presta atenção. Azão-azão ou azão-azinho. Tá entendendo? É uma ou outra. Ah, agora lascou, né? Como que eu vou fazer? É igualzinha a outra. A diferença é que aqui nós vamos o quê? Nós vamos somar, tá? As probabilidades que nós encontramos de maneira isolada, tá? Então, lembra aqui, ó, do quadrinho de Punnett? Ó, azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Tá? O que ele quer saber? Quais são as possibilidades? O que ele quer? Azão, azão. Qual é a possibilidade de ser azão, azão? 1/4. Não é isso? Qual é a possibilidade? Isso, de ser azão, azinho. Pá, vai dar 2/4 ali, né?
Mas eu quero saber, né? Ele entra nas possibilidades, ele entra como um. Eu quero saber qual é dele ser azão, azinho. Então, não é uma. Eu quero saber uma possibilidade, né? Dele ser azão, azinho. Sobre 3. Isso. Não, ele também entra na possibilidade. Não é porque saiu ele 2 vezes que você vai excluir. Vai ter um momento que vai ter a probabilidade condicional, que uma você exclui, mas não é essa. Por mais que ele saiu 2 vezes, ele vai ser 1/4 também, porque é a possibilidade, não é? Ele não pode ser azão, 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 azinho, aí de novo azão, azinho, e azinho, azinho? Pode. Então, são 4 possibilidades, tá? 4. Então, 1/4, tá? Mais 1/4. Ai, professor, e esse outro 1/4? De novo, não teve a possibilidade? 1/4. Porque não são 2 vezes? 1/4, 1/4, 1/4. Bom? É. Muito bem. Entenderam, né? Então, Sim. 1/4 mais 1/4, 1/4, 1/4 mais 1/4. Tá lá, igual. Agora que vem, ai, agora sim. Calculamos a probabilidade isolada. Só que nessa regra do ou, nós vamos somar. Qual é a regra que a gente usa aqui? Vou somar tudo aqui? Não. Lembra? A gente mantém o 4, não é isso? E faz a soma só em cima aqui, tá? Então, 1, 2, 3/4. 3/4 é a resposta final. Professor, mas ele não vai somar aqui, não vai dar 12? Não. Quando são numeradores iguais, eu mantenho, lembra? E somo só em cima. Então, 3/4. Por isso que é 3/4 e não 3/12. Tá? Então, na regra do ou, nós somamos as possibilidades que nós encontramos de maneira isolada. Alguma dúvida? No. Vamos Não. mais um pouquinho, só para ficar bem. Eu coloquei mais 3, tá? Essa e mais 2. Olha aqui. Esse aqui também vai aparecer direto. Ó. No lançamento de um dado, você só tem um dado. Então, se sair uma face, não vai sair a outra. Concorda comigo? Se você só tem um dado, se você jogou, caiu 5, o 6 não vai sair. Se caiu 2, né? O 5 não vai sair. Você só tem um dado. Então, no lançamento de um dado, qual a probabilidade de aparecer a face 4 ou a face 6 na primeira jogada? Então, a gente vai usar a regra do ou. Qual é a probabilidade de sair a face 4? 1/6. Por que 1, professora? Porque eu só quero saber uma face. Tá? Por isso que a gente não coloca 4 aqui. Esse 4 está se referindo à face 4 do dado, não ao numeral, tá? Então, a face 4 equivale a 1. Mas só porque eu quero que saia o 4, vai sair o 4? Não. 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 Pode sair qual? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 possibilidades. Então, o 6 aqui. 6 possibilidades. Então, 1 é o que eu quero saber e 6 são as possibilidades. Então, a probabilidade de sair a face 4 é 1 em 6. Agora, e qual é a probabilidade de sair a face 6? Também é 1/6. Tá? Isso aqui pode confundir, que às vezes a gente pensa, é 6/6. Não, é 1/6. Eu quero ver a probabilidade de sair 6. Uma face. 6 possibilidades. Então, 1/6. E agora, o que eu faço com essas probabilidades que eu achei isoladamente? Ó, probabilidade de sair a face 4 ou a face 6 é 1/6 mais 1/6. Igual. Lembra? Mantenho 6 e somo aqui, ó.
1 mais 1, 2. 2 sobre 6. Posso deixar assim? Bom, se, por exemplo, na alternativa lá tiver né, com esse formato, você pode deixar. Caso contrário, você vai simplificar, tá? Que vai dar lá 1 sobre 3, tá? Você simplificou por 2, vai dar 1 sobre 3. Mas é a mesma coisa. Isso vai depender do que você tem ali na alternativa, tá bom? E geralmente, quando a gente vai da alternativa, né, eles podem deixar desse jeito ou ele deixar simplificado. Não tem diferença. Então, qual é a probabilidade de sair a face 4 ou a face 6? 1 sobre 3. Dúvidas? Dúvidas? Não. Não, Agora, senhora. né? Então vamos para o nosso cérebro. Vamos fazer ele bombado agora. Tá vendo como ele está ali? Ó, sangue nos olhos, crianças. Então vamos praticar. O cérebro tá nervoso. Então, ele pegou aqui. Tendo em vista que a miopia, isso aqui já é um exemplo básico de genética, de como vai cair para você no Enem. Tendo em vista que a miopia é considerada uma doença recessiva, tá? Determine a probabilidade de nascer, olha só, a chave da questão aqui, uma criança míope de um casal normal heterozigoto para miopia. Então, olha só, aqui pode levar a erro. Ai, vai descer, quer saber uma criança, vou multiplicar por 1 sobre 2? Não. Ele falou uma criança. Então, criança pode ser menino ou pode ser menina. Concorda comigo? Né? Sim. Uma criança. Então, não preciso multiplicar por 1 sobre 2. É uma criança. Não quer saber o sexo. Quer saber só de nascer uma criança míope. Então, ele quer saber a possibilidade daquela criança, né, ser míope. Esse é simples. Ó, esse M aqui está representando a miopia, tá? Mzinho é míope, então Mzinho é míope. Um M maiúsculo é uma pessoa que não é míope, tá? Mas, professor, por que usou a letra M de míope? Geralmente, nós utilizamos a inicial da característica recessiva, tá bom? Como a gente vai usar letras iguais, lembra? A diferença vai ser se é maiúscula ou minúscula. Nós utilizamos a inicial da característica recessiva. Bom? Então, recessiva é quem? Míope. Míope não começa com M? Tá lá. Então, peguei o M. Mzinho. É míope. Um M maiúsculo não é míope, tá? Então, vamos lá. Então, esse rapaz e a moça dele, a companheira dele, eles têm visão normal. Eles não são míopes. Porém, eles carregam informação para ter um filho míope. Tá? Falou aqui, ó. Tendo em vista que a miopia é considerada uma doença recessiva, determine a probabilidade de nascer uma criança míope de um casal heterozigoto. Quer dizer que eles têm informação para miopia, mas eles não são míopes, tá? Então tá lá. Então, ó, Mzinho. Ele visão normal, mas tem informação para ter um filhote míope. Ela também. Esse espermatozoide fecundou esse óvulo, tá vendo? Mzão. Essa criança é míope? Yes or no? Não. Se tiver uma letra maiúscula, não é míope. Olha só, Mzinho vai juntar com Mzão. Lembra que eu falei? O maiúsculo vem na frente, o minúsculo vem atrás. Então, Mzinho. É míope essa criança? Acho. Acho que sim, porque tem um. Porque tem o Mzinho? É porque são diferentes, não é? Não, então vamos lá. O heterozigoto, ele é dominante. Então, ele tem letras diferentes. Mas não quer dizer que ele tem a característica para aquela, no caso aqui da miopia.
Porque o gene dominante, ele se manifesta mesmo estando sozinho. Então, ele sozinho, ó, ele é Mzão. Ele está sozinho aqui, não tem o par dele, o outro M maiúsculo. Só que como ele consegue expressar característica mesmo estando sozinho, a gente fala que ele é um gene dominante. Então, gene dominante é aquele que se manifesta tanto em homozigose quanto em heterozigose. Então, no caso aqui, ele é dominante. Ele é heterozigoto e é dominante. Tá? O próprio exercício falou, ó, o pai, ele tem visão normal, mas são heterozigotos. Provavelmente o avô, a avó, o pai passou para eles, tá? A informação não se perde, viu, pessoas lindas? Então, vocês carregam a informação, vamos supor, que seus bisavós foram passando ao longo das gerações, tá bom? A informação ela não se perde. Então, heterozigoto, Isabela, eles são dominantes. Então, ele não é míope, tá? Esse outro aqui, é míope ou não? Mzão, Mzinho. Não. Não é míope. E esse aqui, Mzinho, Mzinho. Totalmente. Totalmente míope, ele é míope. Esse aqui é míope, crianças, tá? Não enxerga direitinho a distância, tem que ficar com os olhinhos assim. Então, qual é a possibilidade dessa criança ser míope? Uma em quantas? 4. Isso, 1 em 4. Tá? Então, tá lá. Agora, 1 em 4. Tá? Aqui, eles pegaram, falou, 1, 4, ou, a gente quer transformar em porcentagem, se 1 sobre 2 é 50%, 1 sobre 4 vale quantos? 25%. Outra dica para vocês não ficar fazendo cálculo. Cada quadradinho desses, meus anjos, equivale a 25%. Concorda comigo? 4 não quer dizer o total, 100%? 4 quadrinhos, né? Então, se 4 quadrinhos é 100%, cada quadradinho desse equivale a 25%. Então, 25% Mzão, Mzão, 25% Mzão, Mzinho. Opa, tem outro aqui, 25 mais 25, 50%. Né? 50% Mzão, Mzinho e 20%, 25% Mzinho, Mzinho. Então, cada quadrinho desse equivale a 25%. Tranquilinho? Então, não precisa nem ficar fazendo cálculo, regra de 4 vezes vale tanto e esse aqui vale tanto. Cada quadrinho vale 25%. Então, se é 1 sobre 4, esse 1 sobre 4 equivale a 25%. Tá? Tranquilo ou não? Sim, tranquilo. Beleza. E a última para a gente ir para as atividades, que a gente vai lá para nossa aula lá no WhatsApp. Outra para vocês praticarem. Essa aqui, ó, outro cérebro bombado aqui. Hoje eu quero vocês com o cérebro mais forte que o Arnold Schwarzenegger aqui. Suponhamos que a cor dos olhos seja estabelecida por pares de genes. Lógico, ele está supondo porque a cor dos olhos é bem mais complexa do que isso, tá? Mas depois a gente vai até conversar com vocês a parte sobre isso. Suponhamos que a cor dos olhos seja estabelecida por pares de genes, onde o C, né, maiúsculo, seja dominante para o olho escuro e Czinho, C minúsculo, recessivo para olho claro. Então, ele pegou letra C de claro, tá? Olhos claros, pegou o C de claro. Um homem que possua olhos escuros, mas com mãe de olhos claros, casou-se com uma mulher de olhos claros, cujo pai possui olhos escuros. Determine a probabilidade de nascer. Olha só, aqui já é diferente, tá vendo? Uma menina de olhos claros.
determine a probabilidade de nascer uma menina de olhos claros. Aqui, nessa atividade, tem uma informação que para a gente não faz muita diferença, que é saber que o pai dela tinha olhos escuros, tá? Ele já falou que a mocinha tem olhos claros. Então, se a mocinha tem olhos claros, ela é Czinho, Czinho. Aqui, tá? Então, o pai dela com olhos escuros, para deixar você meio preocupado, você vai ficar pensando, o pai dela com os olhos escuros, como que será? Como? Bom, se o pai dela tem olhos escuros, mas teve uma filha com olhos claros, quer dizer que ele é heterozigoto. Ele passou a informação para essa menina de olhos claros. A outra informação veio da mãe dela, tá? Então, ela é Czinho, Czinho. Uma foi o pai que deu, a outra foi a mãe. Tá? Aqui, isso aqui é o esposo dela, ó. Czão, Czinho. O marido, o esposo dela, tem olhos escuros, mas, tá? Ele tem informação para olhos claros. Quais são as possibilidades de filho? Ó, esse Czão fecundou esse Czinho, ó. Czão, Czinho. Olhos escuros. E aqui, ó. Czinho, Czinho. Olhos claros. Olha a outra aqui. Czão, Czinho. Olhos escuros. E aqui, de novo, olhos claros. Então, a possibilidade de olhos claros desse casal, dos filhos deles, é 1/2. Ou seja, 50%. Concordam comigo? Ele não tem 50% de chance de ter filhos de olhos escuros e 50% de filhos de olhos claros? Sim ou Sim. não? Sim, isso. Então, ficou 50%. Então, a gente vai utilizar 1/2 aqui, tá? Então, 2/4, simplificamos, fica 1/2. Então, 1/2 é a possibilidade de ter filhotes, né, de olhos claros. Essa é uma probabilidade. Qual que é a outra, Isabela? A outra é ela ser menina, não é isso? Então, a probabilidade de ser menina é 1/2. É a mesma probabilidade de ser menino, não é isso? É 50%. Então, 1/2. Agora, para responder, a questão é, qual é a probabilidade dessa menina, né, desse filho desse casal ser uma menina e de olhos claros? Qual é a probabilidade de ser menina? 1/2. E ter olhos claros? 1/2. Quanto que tá? 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 1/4 ou 25%. Basicamente repetiu o que a senhora tinha explicado na outra questão, né, professor? Isso, basicamente. Tá? Ela vai se repetindo, isso que eu quero mostrar para vocês. Não tem mistério, tá? Então, o que a gente tem que ter em mente para responder essas questões? A gente tem que ter a tranquilidade, saber retirar as informações, separar o dominante do recessivo, né? Ler as questões. Lembrar que se for evento excludentes, um exclui o outro, você vai, quando um é uma coisa ou outra, né? Lembra da regra do ou? Você vai somar as probabilidades. Se for um evento que, né, não exclui, você vai multiplicar as probabilidades finais. Ok? Então, não tem mistério. Tem que ter em mente os conceitos que a gente já trabalhou, porque heterozigoto, homozigoto, recessivo, tá? Porque é a partir desses conceitos que você vai montar a sua equação para poder resolver as questões. Bom? Então, basicamente, a probabilidade aplicada à genética, né? A gente começa com essas duas leis, com essas duas regrinhas, né? Regra do E e regra do OU, e na outra a gente vai trabalhar a probabilidade condicional, que é a outra que eles gostam de sempre, né, exigir, né, solicitar nos vestibulares da vida. Tá bom? Beleza. Então vamos lá para a nossa atividade que eu vou colocar lá no grupo agora, tá bom? Vou postar para vocês essas atividades lá. Ok? Ok.
Então, vamos lá, meus anjinhos queridos, obrigado. Ah, e qualquer coisa, manda um oi lá que a gente volta aqui para corrigir as atividades, tá bom? Que vocês vão fazer, mas a gente volta para corrigir aqui, tá bom? Ok. Ok. Beleza. Até Tchau. agora, então. Tchau.